a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quantas vezes a gente agradece pelo que a gente já tem e quantas vezes a gente ocupa do nosso tempo pensando no que a gente precisa, que passo a mais a gente tem que dar e onde a gente precisa chegar. No Brasil, onde o tempo diário, em média, das pessoas em rede social são 8 horas, a gente pensa que metade do tempo em que a gente fica acordado, a gente está acompanhando a vida do outro e não vivendo a nossa. Não sei vocês, mas o Instagram tem sido a principal ferramenta que me gera ansiedade. Sempre que a gente entra nos stories, parece que o pessoal tá vivendo o melhor dia da sua vida. Estão fazendo a viagem mais desejada de todas, estão conquistando um sonho, estão tendo umas férias maravilhosas, ou relacionado ao trabalho, estão conectando com marcas e fazendo trabalhos para marcas que a gente gostaria de chegar um dia. E não, eu não acho que tá relacionado à inveja, eu acho que tá relacionado a essa ânsia da gente chegar lá também. Porque se a gente for pegar esse dado de que das 16 horas, vamos supor, em que a gente fica acordado, 8 a gente vive ou trabalha e as outras 8 que deveriam ser de descanso e lazer, a gente tá vendo rede social, a gente tá sempre acompanhando pessoas que parecem que estão vivendo, conquistando e evoluindo mais que a gente. Pegando um trabalho comum, a gente passa um dia inteiro no escritório, a gente chega em casa e vê alguém na praia, vê alguém viajando com a família, vê alguém curtindo, conquistando algo, trocando de carro, trocando de câmera, a gente acaba achando que a gente tá pra trás. Então não se trata da inveja de querer ser aquela pessoa, mas de querer estar junto, querer subir, querer crescer, quando na verdade a rede social na maior parte é uma mentira. Aquela família que posta um textão dizendo que se ama, pode ser que brigue muito mais do que a tua família. Aquela pessoa que posta aquele trabalho que tu sempre quis ter, pode ser que esteja sendo super infeliz dentro daquele trabalho. Porque a gente quer chegar lá e quando a gente conquista algo, a gente fica, poxa, será que era tudo isso? Vou dar um exemplo meu, onde eu sempre tô querendo trocar de câmera, sempre tô querendo ter uma câmera melhor. E cara, eu me esforço muito pra conseguir fazer isso pelo menos todo ano e sempre melhorar meu equipamento, sempre melhorar o que eu faço. E eu vejo que às vezes eu era mais feliz gravando com aquela câmera antiga. E daí a gente chega à conclusão que não é a ferramenta em si. Por exemplo, quando eu tava querendo juntar muito dinheiro pra poder trocar a câmera, eu tava me esforçando tanto, indo tanto atrás das coisas que talvez eu estivesse produzindo mais e produzindo melhor do que com uma câmera melhor. Então tem um bom tempo em que eu já mudei meu pensamento sobre isso e pra mim vale mais a pena uma história boa, uma ideia boa e uma ideia bem executada do que a ferramenta em si que tu tá usando. Todo final de ano, antes da virada, eu começo a pensar no que eu quero conquistar no meu próximo ano. Eu escrevo grandes metas até pequenas metas, porque eu acredito que além das grandes metas, óbvio, a gente tem que sonhar alto, a gente tem que querer mais, a gente tem que desejar mais, no sentido bom, não no sentido que isso se torne doentio. Eu acredito que as pequenas metas, elas são mais importantes do que as grandes metas. Vamos supor onde a gente coloca só uma meta e uma meta grande. Quando a gente conquistar ela, a gente vai se deparar com um puro tédio de ter aquilo ou de ter conquistado aquilo. Claro, por algum tempo pode gerar uma felicidade imensa, mas ela é momentânea e passa. Agora vamos supor um cenário onde a gente não conquista aquilo, então nossa única meta, que era uma meta grande, simplesmente não existe e a gente não conquistou e a gente se frustra mais e a gente talvez nem faça a meta pro próximo ano porque a gente se sente, sei lá, um fracassado. Agora num cenário onde a gente coloca várias pequenas metas, a gente cria metas que elas são mensalmente alcançáveis. Todo mês a gente vai ter uma pequena conquista e ela pode ser o mais simples possível, como melhorar a tua alimentação, praticar um exercício, sair pra passear com teu cachorro, comprar um jogo que tu queria muito jogar, ou em vez de comprar câmera, comprar um acessório da câmera atual que tu tem. Isso acaba nos gerando sempre uma satisfação com aquilo, satisfações pequenas vitórias, e quando a gente for se frustrar, a gente não vai se frustrar de uma maneira tão cruel quanto quando a gente coloca uma só meta. O interessante das metas alcançáveis é que também a gente não sente aquela ansiedade absurda de eu preciso conquistar isso logo, eu preciso disso logo, porque a gente tá indo com calma, a gente sabe que aquilo é alcançável, a gente sabe que aquilo vai dar certo, a gente já visualizou aquilo dando certo, então com certeza vai gerar muito menos ansiedade e é o que tem acontecido comigo. O problema da rede social é que ela nos gera o FOMO, que é um medo de estar de fora. Então quando a gente tá ali olhando as outras conquistas, olhando as outras pessoas vivendo, a gente não dá valor para as nossas conquistas e para nossa trajetória. Eu acho que o mais importante aqui é se desconectar um pouco dessas comparações e se isso for muito forte para ti, talvez seja uma boa sair um pouco das redes, desinstalar e daqui a um tempo voltar, quando estiver bem, quando estiver mais tranquilo. Também muito importante é celebrar as pequenas vitórias, colocar pequenas metas. A felicidade ela tá mais nos pequenos momentos do que a busca por aquilo que a gente não tem. Algo que eu tenho feito mais no meu dia a dia também tem sido assistir pessoas de conteúdos maiores, porque a gente foi criado assim, a gente assiste conteúdo, a gente sempre assistiu TV, depois a gente assistiu YouTube, agora a gente assiste Instagram. Então eu tenho voltado muito pro YouTube, onde a gente vê conteúdo
conteúdos maiores, a gente tem mais tempo para assistir aquilo e ao invés da gente ficar, sei lá, 10 minutos rolando inúmeros conteúdos que não vão nos agregar em nada, a gente pode ver 10 minutos de alguém falando sobre algo, ou alguém viajando, ou alguém fazendo algum conteúdo que vai nos gerar muito mais resultados pessoais ou vai nos deixar mais calmo, porque ver 1 milhão de conteúdos não nos acalma e não diminui nossa ansiedade. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Era um conteúdo que eu já estava querendo fazer há um tempo. Não tem nada a ver com audiovisual, que é o que eu normalmente falo aqui, mas eu acho interessante falar sobre essas coisas do dia a dia também, sobre o que eu tenho pensado. Deixando claro que eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho testado as coisas e tenho visto o que tá fazendo bem pra mim, então resolvi compartilhar aqui e ver o que vocês estão fazendo por vocês também. Comentem aí embaixo se vocês concordam com isso, se vocês discordam, como vocês estão cuidando da saúde mental em relação a redes sociais. E é isso. Até a próxima. Falou!